Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje, nossa aula de História, teremos Geografia também em seguida. Em História, a gente vai dar uma atenção especial hoje à inclusão social como um ato de cidadania. E, para começar, então, vocês vão olhar a ilustração que eu estou enviando também aqui para vocês. Então, observem essa ilustração, que é como se fosse uma charge, né? E me diga os pensamentos que ocorrem a vocês. Então, o que vocês pensam quando vocês olham isso aqui? Ó? Eu penso em inclusão, eu penso em diversidade, eu penso em diferença, e vocês? Então, vamos observar com mais detalhes, né, essa ilustração. Então, nós temos aqui uma criança com óculos na sala, provavelmente não deficiente visual, né? Então, vamos ver. Outra criança, essa aqui está numa cadeira de rodas, ó. A professora, olha a fala dela, é muito interessante. O que ela fala? Ela diz que conviver com as diferenças é criar novas possibilidades. E aqui na lousa ela escreveu diversidade humana. Olha que interessante isso, galera. Porque, olha só, ela fez aqui um triângulo, um círculo, um quadrado, para mostrar realmente que todos somos diferentes, né? Então, aqui um textinho só para a gente realmente pensar sobre. Ó. As pessoas são únicas e a diversidade enriquece os grupos dos quais fazemos parte. Em qualquer lugar que a gente tem pessoas diferentes, a gente consegue aprender com as experiências das outras pessoas e elas com as nossas experiências, né? Há, no entanto, pessoas que possuem algum tipo de deficiência e, por isso, existe uma legislação específica para elas. Então, existe uma lei só para essas pessoas. Essa lei existe para garantir os direitos específicos dessas pessoas. Então, ela se chama Estatuto da Pessoa com Deficiência. Tá? E para saber mais sobre os direitos das pessoas com deficiência, a gente vai assistir um vídeo, tá? Então, aqui no caderno, vocês vão escrever ó, que o Estatuto da Pessoa com Deficiência existe para assegurar direitos dessa parte da população. A gente vai assistir o vídeo sobre acessibilidade, que é um dos princípios, um dos preceitos da inclusão, né? E, para começar, a gente vai falar aqui, ó, PCD é uma sigla que sempre que vocês virem, vocês vão agora começar a pensar em pessoa com deficiência. Por quê, gente? Porque é o que se usa para se falar, se referir a essas pessoas que têm alguma necessidade específica, certo? Então, vamos para o vídeo. E olha só o vídeo. Se vocês ouvirem muito baixinho, façam que nem a professora já falou para vocês. Eu vou mandar o link fora da videoaula. A gente vai assistir ele na videoaula porque ele só tem 2 minutinhos. Se ficar muito baixinho, vocês podem assistir diretamente do YouTube no link, tá certo? Mas vamos lá, então. Acessibilidade é um direito indispensável às pessoas com deficiência, mas infelizmente isso nem sempre é respeitado. Então, vamos ver alguns direitos que podem ser exigidos? Transporte público. Pessoas com deficiência comprovadamente carentes têm direito ao transporte coletivo gratuito. Dependendo da legislação municipal, esse direito pode ser estendido ao acompanhante. Deficientes visuais podem viajar acompanhados de cão-guia e pessoas com deficiência física ou doenças que limitam coordenação motora podem desembarcar fora do ponto, desde que observado o itinerário da linha. Impostos. Segundo normas da Receita Federal, pessoas com alguns tipos de deficiência ou com espectro autista, ainda que menores de idade, podem comprar carros de fabricação nacional isentos de IPI. Também há previsão legal para a isenção do IOF nas operações de financiamento para a aquisição desses veículos por pessoas com deficiência física atestada pelo Departamento de Trânsito do Estado. Direitos trabalhistas. A legislação institui a obrigatoriedade de reserva de postos de trabalho a pessoas com deficiência, fixando os percentuais conforme o número de funcionários. Dependendo do grau de deficiência, o trabalhador poderá ter horário de trabalho flexível ou reduzido. Há ainda diversos direitos relacionados a amparo social, trabalhistas e de transporte público que podem ser acessados no link na descrição do vídeo. E lembre-se, acessibilidade não é um favor,
interação da sociedade. Muito bem, então, pessoal, o que vocês acharam desse vídeo? Eu achei ele muito interessante, porque, de uma forma bem simples, ele apresenta para a gente alguns dos principais direitos da pessoa com deficiência, não é? Agora a gente vai para a leitura e para a reflexão do texto das páginas 19 e 20 da apostila volume 3, tá certo? Então, olha lá, ó, inclusão social como um ato de cidadania. Então, pessoal, o capítulo está trazendo aqui, o capítulo não, né? O texto está trazendo, está relembrando a gente que a gente já começou a falar sobre as diferenças entre as pessoas e que essas diferenças devem ser respeitadas. E aí ela diz também, ele diz, o texto, que o Estado, não no sentido assim, de Estado de São Paulo, Estado de Minas Gerais, não, nesse sentido, o Estado no sentido de governo, né, de governança. E os cidadãos, porque os cidadãos compõem o Estado, não é mesmo? Têm o dever de garantir as mesmas oportunidades para todas as pessoas, independentemente das diferenças que elas possuem entre si. E aí, pessoal, uma das coisas que a inclusão deve... um dos preceitos da inclusão, na verdade, né, uma das coisas que o Estado deve garantir para as pessoas é a questão da acessibilidade. A acessibilidade não só para quem tem algum tipo de limitação física, mobilidade reduzida, como, por exemplo, uma rampa. Não somente, mas isso também. Mas o acesso a tudo que qualquer pessoa tem que ter acesso, como, por exemplo, acesso a locais, acesso a tecnologias, a locais públicos e privados, acesso à escola, à informação, certo, pessoal? Então, a acessibilidade nesse sentido, de acesso a qualquer coisa que todos têm acesso, então tem que ser possibilitado para todos. E aí nós entramos na questão da comunicação. Então, por exemplo, quem tem uma baixa visão, a visão reduzida, né, ele não consegue muitas vezes ler nem escrever. Então, para ele foi desenvolvida há muitos anos a linguagem do Braille, não é? A língua do Braille. E aí vocês podem pesquisar mais sobre isso, mas a gente já viu isso em outros anos também, não é? E também temos a questão aqui, ó, da língua de sinais, da Libras no Brasil, que inclusive vocês se lembram, quem estudou no Idalina até o 3º ano, nós tínhamos nosso colega Johnny na nossa turma e nós aprendemos Libras para poder conversar com o Johnny, não é mesmo? Então, a Libras e o Braille são 2 tipos de línguas para serem faladas, para se comunicar com pessoas que têm algum tipo de deficiência. Só, pessoal, que, além delas, será que tem algumas outras? Será que tem outro tipo de linguagem que a gente não conhece? Vamos ver sobre isso, né? Mas olha só, nós temos aqui, ó, os 3 preceitos, a tríade da inclusão. Temos aqui, então, ó, os direitos da pessoa com deficiência, o respeito às suas diferenças e a questão da acessibilidade. Tudo isso deve ser garantido não somente pelos governos, mas por cada um de nós. Assim como a gente já viu aqui, pessoal, que a questão da diversidade é importante para todos, é uma questão que enriquece até a aprendizagem da gente na nossa escola, dentro da sala de aula e em qualquer lugar, não é? Como tarefa muito simples, no caderno vocês vão responder essas 3 perguntas, tá? Se vocês conhecem alguém com deficiência, alguma pessoa com deficiência, qual o tipo de deficiência que essa pessoa tem. Se você conhece alguma outra forma de comunicação com essas pessoas, além da Libras e do Braille. E se em nossa escola há adaptações para alunos ou visitantes que possuam alguma deficiência e quais são essas adaptações. Certo, pessoal? Então, ficamos por aqui na aula de História de hoje. Um beijo!